dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Espero que esse vídeo te encontre muito bem, tá? Deixa eu te falar uma coisa antes de eu começar a explicar a matéria da aula de hoje. Muitos alunos têm perguntado sobre o retorno às aulas. Assim que nós, professores, soubermos algo oficial, eu vou reforçar a palavra oficial aqui, eu vou te responder. Por que tem que ser oficial? Porque eu tenho muito medo, e os outros professores também, de eu te falar alguma coisa e depois não sei o que eu te falei. Então eu falo, vai voltar tal data, aí depois não volta e você vai ficar bravo comigo e com razão. Tá? Então eu tenho que tomar esse cuidado em relação ao retorno das aulas, aliás, em relação a tudo, né? Bom, hoje, oitavo ano, eu vou falar para vocês sobre as páginas 149, 150 e 151 do seu livro. Vou falar da Revolta dos Malês. Nós estamos tratando ainda sobre as chamadas revoltas regenciais. Período regencial foi o período, você já sabe disso, você assistiu às outras videoaulas, foi o período em que o Dom Pedro I foi embora do Brasil e o Dom Pedro II ainda não tinha idade para governar o nosso país. O período regencial foi de 1831 até 1840, durou 9 anos. Tá? Bom, e o que foi a Revolta dos Malês? Tá? Os alunos olham aí no livro, lá na página 149, e muitas vezes leem males, não é malês, tem um acento circunflexo no E. Os malês foram um povo, tá, da África, eles eram muçulmanos, negros muçulmanos, islamizados, como a gente fala, tá? E eles foram escravizados e vieram para o Brasil, chegando aqui, obviamente, tudo de ruim aconteceu com eles, né? Lógico, né? Os brancos queriam que eles se tornassem católicos, os brancos eram tão ignorantes sobre a cultura malê que eles não conseguiam perceber que os malês sabiam ler e escrever, só que não era na língua portuguesa, era na língua árabe, né? Então eles entendiam muito bem o árabe, mas os brancos não percebiam isso. Então eles achavam que quando os malês estavam escrevendo em árabe, os malês estavam tentando imitar os portugueses escrevendo e não conseguiu, que é uma grande bobagem, uma grande ignorância por parte dos brancos aqui do Brasil, do Brasil imperial. Bom, a Revolta Malê aconteceu em janeiro, aliás, começou em janeiro de 1835. Tá? Os malês tinham um plano de dominar a cidade de Salvador, matar os brancos e todos aqueles que fossem favoráveis aos brancos e ficarem livres, né? Não dá para ter outra atitude antes da escravidão. Ninguém quer ser escravo e ninguém acha que ser escravo é algo leve, muito pelo contrário. Só que, como muitas vezes aconteceu aqui no Brasil, outros escravos, outros negros libertados já, que a gente chama de forros, eles entregaram os companheiros e aí a rebelião acabou antes de começar, tá? Os líderes foram mortos e os outros foram ou mandados para outras regiões da colônia do Brasil, desculpa, o Brasil já não era mais colônia do Brasil, ou então foram degredados para a África. Degredo significa ser expulso do seu país. No caso, eles viviam aqui no Brasil, foram mandados para a África. Se o sujeito já era africano, esse não parece que não era um destino tão ruim, mas presta atenção nisso, só parece. Porque esses sujeitos não saíram daqui para ser livre lá na África, volta para sua casa, tá tudo bem. Não foi isso que aconteceu. Eles foram ser escravos lá na África também, tá? Outros acabaram na prisão, então a situação foi muito ruim. Destaque muito importante nessa luta, nessa tentativa de ficar livre, foi da Luísa Maim, que está aí no seu texto, o nome dela, uma negra afro-brasileira
alforriada, ela era quituteira, fazia doces e vendia doces por aí. Isso era uma prática muito comum. E como ela tinha livre circulação na cidade de Salvador, ela acabava sendo o elo de ligação para levar e trazer informações entre os escravos que organizavam essa revolta, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Agora eu vou falar para vocês sobre uma outra revolta regencial muito importante, a chamada Guerra dos Farrapos. Vamos lá? Bom, a chamada Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, tá? Ela, apesar desse nome, né, farrapos, farroupilhas, ela não foi um movimento liderado pelos pobres, pelos miseráveis, pelos mendigos, como a gente pensa hoje em dia. Pelo contrário, os ricos estancieiros seriam os fazendeiros, os donos de fazendas. A estância é a maneira como os gaúchos até hoje chamam as fazendas, tá? Como os ricos estancieiros dominavam aquela região. E os ricos estancieiros, eles se revoltaram contra o governo brasileiro. Primeira coisa que eu quero que você olhe agora sobre isso é o mapa que eu tô te apresentando aí do sul do país e da região que se revoltou. Então, o que que acontece? Aliás, o que que acontecia, né? Os gaúchos, pessoal lá do sul, eles tinham grandes fazendas produtoras de gado e essas fazendas produziam gado, carne para vender no Brasil. Só que a economia brasileira, ela era uma economia voltada para a exportação. Então era muito boa em 1835 para todo mundo que fosse fazendeiro e vendessem para outros países. Em compensação, para quem vendia, produzia no Brasil e vendia para o próprio Brasil, para a população brasileira, isso não era um bom negócio. E era disso que os estancieiros reclamavam. Além disso, os estancieiros, os fazendeiros do Sul, ele reclamava que o governo brasileiro não taxava, ou seja, não criava um imposto sobre a carne uruguaia, sobre a carne argentina. Isso fazia com que eles que produziam carne aqui para o Brasil tivessem a concorrência muito forte da carne argentina e da carne uruguaia. Eles diziam, poxa, nós somos brasileiros, vendendo para os brasileiros, nós deveríamos ter algum tipo de privilégio nesse tipo de relação aí. Mas não acontecia. Tá? A reclamação deles até que era justa. Então eles se revoltam, não só por uma questão econômica, mas porque eles querem comandar aquela região toda. Isso acaba ganhando uma cara depois, logo que o movimento começa, a Revolução Farroupilha, de movimentos separatistas, de separar os estados do sul do resto do Brasil. Tá? E eles, inclusive, em 1636, estou olhando aqui no livro, eles criam a República Rio-Grandense e depois a República de Piratini. Tá? É importante que você entenda que, diferente das outras revoltas que nós já estudamos, como, por exemplo, a revolta que eu acabei de falar para vocês, que era a revolta dos malês, que era de escravos, pobres e tudo mais, essa revolta é uma revolta de ricos. Tem pobres no meio, um monte, claro que tem. Os pobres estão sempre seguindo os ricos, né? Mas, depois de muita luta, essa revolta acaba sendo abafada pelo exército brasileiro, dura 10 anos, como eu já falei, tá? Mas eles acabam abafando, mata todo mundo, só que tem um final muito diferente dos outros. No caso da revolta dos malês, por exemplo, todos os negros foram mortos. Nesse caso aqui, os brancos que lideravam o movimento, as altas patentes do exército gaúcho, eles foram todos perdoados e mantiveram inclusive a sua patente. Se o cara era capitão no exército gaúcho, ele continuou sendo capitão no exército brasileiro. E foram incorporados pelo exército brasileiro, tá? Com salário, tudo normal.
E a população pobre que lutou do lado dos gaúchos, essa população pobre foi realmente duramente punida. Para você ter ideia, no movimento Farroupilha, eles falavam que os escravos que lutassem do lado deles, depois que acabasse a guerra, seriam libertados, tá? O que era uma grande mentira, porque até os jornais daquela região que apoiavam a Guerra dos Farrapos continuaram a todo tempo divulgando notas sobre escravos fugitivos. Então ele dizia para os escravos: fuja e venha lutar com a gente, que você vai ganhar sua liberdade, e punha anúncio dizendo que o escravo que tinha fugido poderia ser recapturado. Quer dizer, era uma confusão de informações muito grandes. No fim das contas, quando acaba a revolta, os escravos voltam para a senzala, os ricos continuam bem como eles já estavam antes, e eles acabam conseguindo uma série de autonomias e direitos que eles não tinham antes. Então eles passam a poder escolher de forma mais autônoma quem vai governar lá no Rio Grande do Sul. Tá bom? É importante que você perceba essa diferenciação entre o tratamento dos ricos com os pobres. Tá? As revoltas pobres são duramente esmagadas, as revoltas dos ricos muitas vezes são perdoadas, tá bom? Muitas vezes não, acho que sempre foram perdoadas, tá? Beijão, até a próxima vídeo.